O fim de Boku no Hero chegou e isso não significa que você assistiu tudo que existe sobre Boku no Hero. Ainda mais se for assistir em ordem cronológica, além de novas pessoas que estão assistindo. Se você procurar a ordem cronológica de Boku no Hero, vai estar uma bagunça. E se você for seguir exatamente como tem em algum lugar, você não vai entender nada, porque situações que deviam passar antes, os caras botam bem depois, eu fico sem entender qual a lógica que os caras utilizaram aqui. Você pode dizer que é por data de lançamento, mas acredito que não seja isso, porque tem abaixo geralmente também como é em data de lançamento. Então não sei qual motivo os caras fazem dessa forma. Não vou falar apenas dos arcos, como dos ovas e dos filmes também. Vou pedir o like, comentar, se inscrever o sininho. Eu vou falar a ordem correta de como você assistir todo o Boku no Hero sem perder nada. Logicamente, começando com a primeira temporada, que é dividida em 4 arcos. Arco de exame de admissão do episódio 1 ao 4. Arco de teste de individualidade, episódio 5 e 6. Arco de teste de batalha, do episódio 6 ao 8. Arco da USJ, do episódio 9 ao 13. A primeira temporada não tem nenhuma intromissão, então você pode assistir os 13 episódios sem nenhum problema. Em seguida tem um OVA. Salvar, treinamento de resgate. Eu vou colocar aqui em cima o nome em inglês ou então em japonês, porque como você procura em português, às vezes não aparece. Então eu vou deixar aqui também dessa forma, assim vocês podem procurar com mais facilidade. Visto que a batalha é contra um vilão que sobrou da USJ, então ele vem logo em seguida. Já a segunda temporada é dividida em Arco do Festival Esportivo da UA, do episódio 14 ao 25. Arco contra o Assassino de Heróis, do episódio 26 ao 33. Então se interrompe para o OVA Treinamento dos Mortos. Nesse OVA, o Midori acaba falando que acabou os estágios e ele não comenta nada sobre os exames que estão a seguir. Então seguimos para o arco Exames Finais, do episódio 34 ao 38. Então chegamos ao primeiro filme, Boku no Hero 2 Heróis. Quando lançaram esse filme, também lançaram um OVA, um mini OVA na verdade. Ascensão do All Might. No período que foi lançado esse filme, também estava lançando o anime. E o anime estava um pouco mais avançado do que a trajetória desse filme. Então, se você quiser assistir exatamente tudo bonitinho, você pode também assistir antes do filme dos heróis, logo depois do OVA. O episódio 58 se passa ali na licença provisória de heróis. Ele corta ali a parada, tá ligado? E depois continua pro filme. Ele é à parte, ele é realmente um episódio promocional ao filme, no qual aparece a Melissa, uma das personagens do filme, mandando uma carta para o All Might ir para lá para resolver a situação do filme. Ou seja, para não ficar confuso, OVA, All Might, episódio 58 e depois o filme Dois Heróis. Continuando para a terceira temporada, Arco de Acampamento e Treinamento da Floresta, do episódio 39 a 45. Arco de Invasão ao Esconderijo, do episódio 46 ao 50. Aqui agora vai ser para quem quer assistir exatamente, perfeitinho, uma sequência sem nenhum atrapalhamento, sem nenhuma confusão. Ainda na terceira temporada, Arco da Licença Provisória de Heróis, do episódio 51 ao 53. Contudo, no episódio 53 você vai parar na minutagem 9, ou então logo depois que a Ochako vê o Midori treinando. Pois, OVA, Sobrevivência, Treinamento de Sobrevivência Mortal, que são divididos em 2 partes. Aqui o Midori acaba falando que é antes do teste de licença provisória. E como a cena seguinte do episódio 53 é começando, então logicamente se passa nesse meiozinho. Então primeiro assistir esse treinamento para depois Arco da Licença Provisória de Heróis, do episódio 53, parte dele chegando na prova, a 57. Pulando o episódio 58, como eu falei, é lá do filme dos heróis, chegar por 59 ao 61. Arco da Shira Sakai, do episódio 62 e 63. Com a continuação desse arco sendo na próxima temporada, com a 4ª temporada tendo os arcos. Arco da Shira Sakai, do episódio 64 a 78. Aqui não precisa ter uma pausa, é só para uma explicação. O arco acaba na minutagem 17 e 26, ou até quando o Midori vai tirar um sono. Porque na continuação já é o Bakugou e o Todoroki indo fazer a licença novamente, tá ligado? Que segue até o episódio 80. Então esse próximo arco se chama Curso de Treinamento, do episódio 78 ao 80. Arco do Festival Cultural da UA, do episódio 81 a 86. Arco dos Heróis Profissionais, do episódio 87 e 88. Indo para a 5ª temporada, continuação. Arco dos Heróis Profissionais, o episódio 88 e 89. No episódio 89, você vai parar na minutagem 14:47, ou até o Endeavor e falar com o Natsu. Então você pausa e vai assistir o filme Ascensão dos Heróis. E continuamos com, aí volta para a minutagem 14:47, ou quando o Midori vai tirar o sono e ver pela primeira vez a história, um pouco da história do All for One. Arco de Treinamento em Conjunto, dos episódios 89 até o episódio 100. Arco da Agência do Endeavor, dos episódios 101 a 104. Esse arco é o que tem mais ovas e filmes, que é quando o Midori, Todoroki e Bakugou vão ser agenciados pelo Endeavor. OVA, HLB, OVA, RIA, como se estivesse no inferno.
Então vem um filme, só que tem um mini OVA também antes dele. OVA, partida. Em seguida, filme, missão, Mundial de Heróis. E voltamos pro arco de Agência de Endeavor, que é o episódio 105 e o episódio 106. Antes do fim da temporada, OVA, Batalha de Super-Heróis da UA. Esse aqui é o mais confuso, porque tem a questão do Miro, que aparece no boneco de neve. Eu fiquei sem entender a questão dele aqui. Mas que como a guerra é depois do Ano Novo, eles acabam falando que vai chegar o Ano Novo ainda, então pode ser que seja até mesmo um pouco antes da agência do Endeavor. Mas acredito que possa ser também depois e não tem interferência nenhuma nessa questão. Continuação da quinta temporada, Arco do Exército de Libertação Meta, dos episódios 107 a 113. E no para a sexta temporada, Arco da Guerra da Liberação Paranormal, dos episódios 114 a 127. Arco do Dark Hero, do episódio 128 a 138. Você pode assistir a quinta temporada sem nenhum problema. Vai assistir tranquilo, os 25 episódios. Na penúltima temporada, a sétima, Arco da Star and Strip, o episódio 139 e 140. Arco do Traidor da UA, dos episódios 141 a 143. Até a minutagem 9:34 ou até antes dele se mudar para Troia, porque em seguida vem OVA, um pedaço de bolo. Pelo que eu vi é uma expressão em japonês, né? Porque eu não queria falar inglês aqui, mas vou tentar aqui, né? A piece of cake. Agora se esse fala assim eu não sei, mas esse é o nome do OVA. Filme, agora é a sua vez. Como no OVA, que é antecessor ao filme, eles estão na UA ainda, então é antes deles irem para Troia. Logo, então eles ainda estão na UA. Então você pode pausar essa minutagem, assistir tanto o OVA, o filme e depois continuar. Então, próximo e último arco, Arco da Guerra Final, dos episódios 153, aí volta para a minutagem 9:34, ou até eles se mudarem para Troia. Quando eu falo isso, significa que a 9:34 pode ser que seja, sei lá, 1 segundo, 3 segundos, 4 segundos, 10 segundos antes de algum lugar que você vai assistir, tá? Por isso que eu também tô falando na cena. Até 159. Só que é separada a último arco também com a oitava temporada. Então você pode seguir com a maior tranquilidade possível. O último arco, a Guerra Final, também do episódio 60 a 170. Ou seja, a Guerra Final como toda é entre o episódio 143, até ele se mudar de Troia, até o 170. Além disso, tem o mangá, né, o mangá final, que ele vai ser adaptado com OVA no dia 2 de maio deste ano. Então, se você quiser assistir, esperar um pouquinho para poder assistir o OVA também você pode, mas também se quiser ler o mangá, que também está muito legal, você também pode ir lá ler. Esse foi o completão de Boku no Hero, todos os arcos sendo dito aqui, tudo bonitinho, acho que eu não passei nenhum, acho que eu não errei nenhum. Eu acho que eu não esqueci de nada. Caso eu tenha esquecido um especial, alguma coisa, vocês colocam aqui embaixo que eu vou procurar certinho e colocar tudo fileiradinho. Além disso, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição toda a ordem como você quer assistir, como você deve assistir. Não significa que você tem que assistir exatamente assim. Por exemplo, você não precisa parar a minutagem. Você pode assistir aquela parada toda e depois assistir o OVA, o episódio todo e depois assistir o OVA. É só para a pessoa que é mania, que nem eu, que quer assistir tudo bonitinho, quer ter essas paradas. Eu gosto de ter isso assim, tá? Então por isso que eu fiz dessa forma. Não significa que eu assisti assim, né? Até porque eu tive que assistir tudo para poder ver tal bonitinho. Então até se um conselho para essa galera que faz essas paradas, assiste pelo menos. Sei, é grande tal e tudo, mas pelo menos ver o último episódio, o final, para poder ter uma dimensão, tá ligado? Os caras botam filme depois de tudo. Não faz sentido, tá ligado? Então, esse é o fim do vídeo. Obrigado a todos que assistiram. Pedir o like de novo, comentário, inscreva o sininho, dá essa força, dá essa força. De novo. Ah, tô achando isso ou aquilo ruim, deixa também aqui embaixo, isso também ajuda, gente. Não vou achar ruim não, tá? Claro, eu vou falar, tá uma merda. Eu sei o que tá uma merda. Você tem que falar, não, isso aqui está uma merda. Aí, tudo bem. Valeu, é nóis.